Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meningia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, primeira aplicação caderno azul. E agora a gente vai para a questão 88, né? A questão 88 é bem interessante, é retirada aí da fonte O Globo, né? É 5 de abril adaptado, beleza. Ela descreve o seguinte, olha só, é a questão 88. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos criança na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Beleza, aí a pergunta descreve pra gente o seguinte: a ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo ao quê, né? A atração de imigrantes. B, a elevação da carga tributária. C, qualificação de mão de obra. D, admissão de exilados políticos ou é concessão de aposentadorias? Pause o vídeo e tentem fazer. Vamos ver se vocês também vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí da qualificação da mão de obra. Por quê? Olha só, se a gente for analisar o texto, ele vai descrever aí pra gente, né? Em relação aí ao período, né? Que por causa da redução do número de filhos por mulher, né? A estrutura populacional aí vai ficar favorável ao crescimento econômico. Beleza, olha só. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Aí o que a questão vai trazer para a gente, né? Em relação a esse fator, olha só, a ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo ao quê, né? O que se pode aproveitar aí em relação aí a esse bônus demográfico, né? Ou seja, menos quantidade aí de pessoas, né? Olha só, menos crianças na população. Então, a questão econômica, essa é uma questão de geografia, as questões aí de geografia também, tem muitos gráficos em relação aí a relação da economia. Não sei se vocês já perceberam, mas o Enem, ele gosta de cobrar bastante em relação a isso. Então, aqui no caso, olha só, por que aqui vai se tratar da qualificação de mão de obra? Por que seria a letra C, né? É aqui no caso em relação a essa ação estatal aí que vai contribuir para esse aproveitamento do bônus, né, demográfico. Em relação à demografia aqui no caso, vai ser exatamente a qualificação da mão de obra. Por quê? Vamos entender o seguinte, né? Aqui no caso, o bônus demográfico vai ser o quê, né? Ou janela demográfica seria o quê, né? O momento aí que vai se observar, né, o maior percentual aí do PE, que seria aí no caso, né, a população economicamente ativa, né, que vai aí atuar na economia. E menor também, né, e proporcionalmente a menor de PEI aí no caso, população econômica ativa. O que vai acontecer? Isso vai significar aí um ótimo momento para se gerar riqueza no país em relação ao que, né? Vai existir aí um menor gasto com dependência e para isso vai ser necessário investir aí na qualificação de mão de obra a partir de universidades e instituições técnicas, ou seja, né, concursos técnicos, né, em cursos de graduações. Então aqui no caso vai se tratar em relação à qualificação da mão de obra, ou seja, quanto mais pessoas qualificadas, né? Aqui no caso, as que não forem qualificadas serão desclassificadas. Então, aqui no caso, é mais viável, né? Em relação à questão, investir aí nessa qualificação de mão de obra, ou seja, os profissionais aí mais qualificados, né? Serão selecionados. Então, aí seria, né? Esse estímulo aí do aproveitamento demográfico seria qual estímulo? Exatamente ligado a essa qualificação de mão de obra, ligada no setor econômico, tá certo? Por isso aqui, né, que vai ser a letra C. Vai ser exatamente por isso, né? É como a gente explicou aqui. Em relação aí a essa qualificação, o que seria mais viável? Investir em qualificação de profissionais e os melhores aqui, os bem classificados, serão escolhidos aí economicamente, né? Então, terá esse processo de seleção, tá certo? Então, é isso que a questão
descrevendo pra gente, olha só, né? Em relação aí por causa da redução do número de filhos, né? O menor número de pessoas aqui no caso, né? Olha só, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico, ou seja, a qualificação desses profissionais aí para se destacarem, tá certo? Olha só, isso acontece porque né, o próprio texto vai descrever pra gente, isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Então, aqui no caso, ele vai procurar aí investir, procurar aqui na questão econômica, né? Investir aí em cursos, em qualificação, ao se tratar de economia, tá certo? Por isso que vai ser a letra C, vai se tratar da qualificação de mão de obra. Por que não são as outras aqui no caso, né? Em relação à ação estatal, viu, gente? A pergunta é em relação à ação estatal aí, que vai contribuir para o aproveitamento aí do bônus demográfico, ou seja, a situação demográfica, né? Em relação também à economia. Olha só, por que não são as outras? A atração de imigrantes. É interessante a atração de imigrantes aqui em relação à economia? Não, né? Vai se tratar aí já da população demográfica que está no local aqui, no caso, que está no país. Então, não é em relação à atração de imigrantes, tá certo? Elevação da carga tributária também não, né? Não vai se tratar da elevação dessa carga tributária, não é esse o objetivo. Olha só, admissão de exilados políticos também não, né? Aqui no caso é uma preocupação maior em qualificar os profissionais, então seria uma qualificação de mão de obra, não em admissão de exilados. E também aqui no caso não é em relação à concessão de aposentadorias, até porque o próprio texto também vai descrever para a gente, olha só, o percentual de idosos ainda não é tão alto. Então não há interesse aqui em a concessão de aposentadorias, né? Aqui no caso a questão vai descrever em relação ao número de populações, né? A questão demográfica e em relação também à economia. Então por isso que vai ser exatamente a qualificação da mão de obra, ou seja, é mais interessante aqui investir em qualificar profissionais, né? Principalmente aí, gente, desculpa, eu vi um problema aqui. Principalmente aí em relação aí à economia, né? A destacar profissionais aí, tá certo? Por isso que vai se tratar aí da qualificação de mão de obras, beleza? Porque que Desculpa, gente. Porque aqui no caso vai se tratar aí, né, em relação à economia, né, ao setor econômico, e também a questão vai apontar para a gente em relação aí ao bônus demográfico, né? O texto vai descrever para a gente também em relação à demografia, né? Porque a questão trata aí em relação ao número de filhos por mulher, estrutura proporcional aqui no caso, né? A estrutura, populacional aqui no caso, né? E ao crescimento econômico. Então, a questão também vai trazer, além da questão demográfica, a questão econômica, beleza? Por isso aqui que é interessante aqui no caso seria a letra C, exatamente ao se tratar aí desta qualificação aí da mão de obra, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Curtam e compartilhem, se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento e vejo vocês nas próximas questões de humanas, tá bom? Um abraço.